Então, hoje, na aula de hoje, nós vamos estudar o capítulo 22 do grupo 8, o módulo 128. Vamos relembrar advérbios. A teoria está nas páginas 37 e 38. No início deste capítulo, você aprendeu que os adjetivos modificam o substantivo. Há outras palavras que funcionam como modificador, porém não de substantivos, mas de verbos, adjetivos e frases. Elas são chamadas de advérbios e podem também modificar outros advérbios. Observe como as duas imagens podem ser descritas de maneiras diferentes ao se acrescentar um advérbio. A frase nevou poderia ser empregada para descrever as duas situações das imagens ao lado. Porém, a frase neva fortemente serviria somente para a segunda situação. Essa diferença de sentido ocorre porque na segunda frase acrescentou-se o advérbio fortemente, que indica o modo como que se deu a ação de nevar. Veja a seguir as outras classes gramaticais que podem ser modificadas ao serem acrescidas de um advérbio. O verbo, então olha lá, o restaurante que lhe recomendei fica ali. Fica onde? Ali. Então, ele está modificando o verbo ficar. Adjetivo, esta casa é muito grande para nós dois. Está modificando o adjetivo grande. Outro advérbio, andamos devagar demais. O devagar está mexendo com o andamos, está alterando o verbo andar, mas o demais está alterando o advérbio devagar. Frase, felizmente a cirurgia foi um sucesso. Então, felizmente está alterando toda a frase. Conforme a circunstância que indica, o advérbio pode ser classificado conforme a seguir. Então, podemos ter advérbios de afirmação, sim, certamente, decididamente, realmente. Advérbios de dúvida, possivelmente, porventura, provavelmente, quiçá, acaso, talvez. Desculpem. Intensidade, bastante, bem, demais, mais, menos, muito, pouco, quase, tanto. De lugar, abaixo, acima, aí, ali, aqui, atrás, dentro, fora, longe, perto. De modo, bem, depressa, devagar, mal, melhor, pior, rapidamente, tristemente. De negação, não, nem, tampouco, que é o equivale ao também não. De tempo, agora, amanhã, antigamente, cedo, hoje, imediatamente, jamais, logo, nunca, sempre. Os advérbios não são flexionados em gênero e número. No entanto, alguns podem ser flexionados em grau. Veja esse tipo de flexão a seguir. Quando nós vamos fazer um comparativo de inferioridade, o treinador agiu menos calmamente do que o jogador. Eu estou diminuindo a quantidade do calmamente, do modo calmamente. Então, eu tenho um comparativo de inferioridade no advérbio. Comparativo de igualdade. O treinador agiu tão calmamente quanto ou como o jogador. De superioridade, o treinador agiu mais calmamente do que o jogador. Formas comparativas dos adjetivos. Os advérbios bem e mal têm como formas comparativas, respectivamente, melhor e pior.
que também são formas comparativas dos adjetivos bom e mal. Observe a diferença do emprego entre eles. Ele jogou melhor na semana passada do que hoje. Olhem lá, melhor está mexendo com o verbo jogou, então ele é um advérbio. Ele é um jogador melhor do que você. Aqui, melhor está qualificando o substantivo jogador. Então, aí, ele é um adjetivo. Para sabermos se melhor e pior é um advérbio ou um adjetivo, nós precisamos observar com quem ele está mexendo, quem ele está alterando. Se estiver alterando um substantivo, ele é adjetivo. Agora, se ele estiver alterando um verbo, um adjetivo, ou um advérbio, ou uma frase inteira, aí ele é um advérbio. Então, nós temos que observar o comportamento. Advérbio e adjetivo. Como diferenciar? Primeiro, vamos ler aqui o quadrinho do Explore Mais. Adjetivo e advérbio. Para que se faça a concordância nominal adequada, é importante saber diferenciar o adjetivo do advérbio. Às vezes, surgem dúvidas quando se usam palavras que podem assumir as duas classificações, como bastante, caro, pior, etc. Há duas diferenças básicas entre essas classes gramaticais: a possibilidade ou não de flexão e quais palavras podem modificar. O advérbio é considerado uma palavra invariável, porque não flexiona em gênero e número, diferentemente do adjetivo. Então, olha lá algumas diferenças do adjetivo para o advérbio, para a gente poder diferenciar os dois. Distinguir um advérbio de um adjetivo é muito importante para realizar uma concordância nominal correta. Neste artigo, vamos explicar os dois conceitos e mostrar como identificar cada um. Vejamos. Regra básica. Uma regra básica para diferenciar esses dois termos está relacionada com a flexão de gênero e número. Os adjetivos variam em gênero e número de acordo com o termo que acompanham. Por exemplo, as mulheres fortes são fundamental na construção de um país. Advérbio são termos invariáveis, não possuem flexão de gênero e número. Eles chegaram tarde ontem à noite. Então, essa é a primeira diferença. Companhia. Outro fator que diferencia o advérbio do adjetivo é o termo que cada um acompanha. Os adjetivos acompanham e qualificam o substantivo, apenas o substantivo. Cidades é um substantivo, grandes é um adjetivo, tem muitos desafios a enfrentar. O advérbio se conecta e modifica os verbos, os advérbios e os adjetivos. Só um minuto. Ai, não acredito. Oh, carambola, é pra trás. Não tá certo. Então, olha lá. Ele correu, verbo, insanamente, advérbio, para não se atrasar para o compromisso. Ao contrário dos outros dias, João saiu realmente, advérbio, cedo, advérbio, hoje. Maria é uma mulher muito, advérbio, inteligente, adjetivo. Então, as duas formas de diferenciar adjetivo de advérbio. Primeiro, o adjetivo flexiona em gênero e número. Ele acompanha
o gênero e o número do substantivo ao qual ele se refere. O advérbio não tem alteração. A segunda diferença é que o adjetivo mexe somente com o substantivo e o advérbio mexe com verbo, adjetivo e outro advérbio. O superlativo. No analítico, acrescenta-se outro advérbio. Então, o atleta correu muito mal. O mal é um advérbio de modo que mexe com o verbo correr, e o muito é um advérbio de intensidade que vai mexer com o advérbio mal. Sintético, acrescenta-se um sufixo, igual nós fazemos com o adjetivo. O atleta correu pessimamente. O pessimamente está mexendo com o verbo correu, por isso é um adjetivo. Por isso é um advérbio. Quando o conjunto de duas ou mais palavras tem valor de advérbio, ele é chamado de locução adverbial. Geralmente, ela é formada por uma preposição com um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Veja alguns exemplos. Com certeza iremos ao seu evento. Ana corre, às vezes, no parque municipal. Virou à direita e deparou-se com uma rua sem saída. Observe que algumas locuções adverbiais podem ter um advérbio correspondente, como ocorre com certeza, que equivale ao advérbio certamente. Então, algumas locuções adverbiais correspondem a um único advérbio, não são todas, tá? Apenas algumas. Adjetivo adverbializado. Meu Deus, Fernando, o que vai acontecer agora? Às vezes, pode ocorrer que o emprego do adjetivo com valor de advérbio, e assim ele fica invariável. Normalmente ocorre com os advérbios de modo e com todos aqueles terminados em mente. Observe, os alunos fizeram a tarefa rápido. Atuando como advérbio, rápido não se flexiona em gênero e número e equivale a rapidamente. Olha lá, quando eu falo rápido, se eu estivesse falando os alunos são rápidos, aí rápidos seria adjetivo de alunos. Agora, quando eu falo os alunos fizeram a tarefa rápido, eu estou falando o modo como eles fizeram a tarefa. Então, aqui, rápido está mexendo com o verbo. Então, ele é um adjetivo que está nessa oração funcionando como um advérbio. E para saber se ele é um advérbio, é só colocar o mente. Porque se eu colocar o mente e der certo, os alunos fizeram a tarefa rapidamente, significa que esse adjetivo, na realidade, está exercendo função de advérbio. Alguma dúvida sobre advérbio, pessoal? Tia, eu não entendi muito bem essa última parte. É quando você tem uma palavra que na realidade é um adjetivo, mas que às vezes ela se comporta como um advérbio. Quando ela é adjetivo, ela flexiona, porque ela tem que concordar com o substantivo. Agora, quando ela estiver se comportando como um advérbio, ela estiver mexendo com o verbo, ela não vai para o plural, porque advérbio não vai para o plural. Entendeu? Aham. Ótimo. Então, vamos aos exercícios na página 48. Segunda parte da aula, ainda no grupo 8, ainda no capítulo 22, nós vamos ver os módulos 129 e 130, adjunto adverbial. A teoria está nas páginas 39 e 40. No módulo anterior, você aprendeu como os advérbios contribuem para dar mais precisão a um enunciado. Na análise de uma oração,
Os termos que apresentam valor adverbial são chamados de adjuntos adverbiais, sendo termos acessórios, assim como os adjuntos adnominais. Além dos advérbios, locuções e expressões adverbiais podem ser adjuntos adverbiais, quando indicam circunstâncias relacionadas a verbos, adjetivos ou advérbios. Então, sempre que eu tiver numa oração um advérbio, uma locução adverbial ou uma expressão adverbial, que seria mais de 2 palavras, eu tenho um adjunto adverbial. E o adjunto adverbial ele pode ser retirado da frase. Por isso, ele é um termo acessório. Observe como os adjuntos adverbiais são empregados na tirinha a seguir. É impressionante como a tecnologia deixou várias ferramentas obsoletas nos últimos anos. Antigamente, a gente gravava tudo em disquete. Depois veio o CD, o DVD e agora todo mundo usa pendrive. Que moderno! É sério que ele ainda não usa nuvem? Na tirinha, há adjuntos adverbiais em cada um dos quadrinhos. Nos últimos anos, antigamente, depois, agora, não e ainda. A maioria deles é empregada para indicar tempo, sendo importante para mostrar as transformações graduais da tecnologia. Observe, antigamente, disquete, depois, CD e DVD, agora, pendrive. Então, sempre que eu tenho um advérbio, eu tenho um adjunto adverbial. O pai das crianças acredita estar atualizado em relação às recentes tecnologias, como mostra o emprego que ele faz do advérbio agora para se referir ao pendrive. No entanto, o emprego do advérbio ainda, usado pela filha no último quadrinho, mostra que ele está na realidade atrasado, pois atualmente usa-se a nuvem para armazenar arquivos. Os adjuntos adverbiais são considerados termos acessórios, porque tratam em geral de informações secundárias. Caso sejam retirados da oração, ainda se tem um enunciado que é compreensível. Observe, por exemplo, esse trecho da tirinha. É impressionante como a tecnologia deixou várias ferramentas obsoletas. Sem o adjunto adverbial nos últimos anos, não se tem a precisão do tempo da ação verbal deixou. Porém, a frase ainda pode ser entendida. Então, por isso que ele é um termo acessório. Ele, se retirado da frase, a frase continua com sentido, apesar de não ter aquela precisão que teria com o advérbio. Similarmente aos advérbios, os adjuntos adverbiais podem ser classificados de acordo com a circunstância que indicam. Veja a seguir alguns tipos deles. De afirmação. Sem dúvida, conseguiremos entregar o trabalho no prazo estipulado. De assunto. Discutimos sobre os problemas do país. De causa, perdi o voo por causa do acidente de trânsito. De companhia, fui viajar com a família toda. De concessão, apesar dos problemas, foi um ótimo negócio. De dúvida, talvez seja melhor adiar o encontro. De exclusão, todos gostaram do plano, exceto ele. De finalidade, acordou cedo para a corrida. De instrumento, cortei o papel com a tesoura. De intensidade, demorou muito para responder a questão. De lugar, no Brasil há uma grande biodiversidade. De meio, fomos a pé até o centro. De modo, a sala estava em silêncio quando cheguei. De negação, não conseguimos comprar os ingressos do show. Quem pode ler esse último que está tampado aqui para mim, por favor?
Eu posso ser. Pode. Tá. Similarmente aos Não, advérbios. amor. A última linha do quadro. Ah, tá. Posso ler, tia? Sim. De tempo. O novo livro será lançado em breve. Obrigada. É apenas É porque porque tinha uma parte cortada e não dá pra fazer. Mas é exatamente por isso que eu pedi pra ler na apostila, amor, porque a minha tá cortada. Continuando. Adjunto adverbial de companhia versus sujeito composto. Quando os núcleos dos sujeitos estão ligados pela preposição com, o verbo é flexionado no plural, indicando o sujeito composto. Observe o exemplo. O presidente com a diretora foram viajar para a China. É possível que o verbo fique no singular, porém essa mudança faz com que o primeiro termo seja enfatizado como o agente da ação. Veja, o presidente com a diretoria foi viajar para a China. Nessa situação, em vez de sujeito com a diretoria, torna-se adjunto adverbial de companhia. Então, olha só, quando eu falo o presidente com a diretoria foram, quem foram? O presidente com a diretoria. Então, eu tenho um sujeito composto, que vocês já aprenderam. Um sujeito com dois núcleos, presidente, diretoria. Agora, quando eu uso o verbo no singular, eu estou dando ênfase apenas em presidente. Quem foi? O presidente. Com a diretoria é um adjunto adverbial de companhia. Se eu retirá-lo da oração, a oração continua com sentido. O presidente foi viajar para a China. Entenderam a diferença entre as duas orações? Sim. Ótimo. Alguma dúvida sobre o adjunto adverbial? Não. Pelo menos eu não. Tudo bem, então vamos aos exercícios na página 49.